Os gringos deram o último aviso. Quem quiser escutar, que escute. Quem não quiser, paciência. A dívida pública do Brasil já é muito alta e vai disparar. Vai ficar maior ainda agora, já neste ano, no ano que vem, no outro ano. Mesmo atingindo o recorde de dívida que nós atingimos alguns dias atrás, o Brasil vai se endividar mais ainda. Isso daqui a gente já conversou. Poucos dias atrás saiu a informação que a dívida pública do Brasil atingiu patamar recorde, atingindo nada mais, nada menos que 6 trilhões 265 bilhões de reais. E hoje, nesta quarta-feira, o Fundo Monetário Internacional deu um tapa na cara daquele pessoal que diz que tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. FMI vê aumento da dívida brasileira agora já para 2023 e novas altas nos 5 anos seguintes. Então os gringos já estão avisando, escuta quem quiser. Quem não quiser não tem problema, mas é o que eu sempre falo, você pode negar a realidade, só que depois você não pode chorar, porque não tem como fugir das consequências de ter negado a realidade. O que os gringos falaram? Que a dívida pública do Brasil, que em 2022 era de 85,3% do PIB, vai terminar esse ano de 2023 em 88,1% do PIB. Então já vamos ter um crescimento aí para esse ano. E, como eu falei, não vai parar por aí. Vai chegar até 96% do PIB em 2028. Relaxa, Rob. Os gringos esqueceram do arcabouço fiscal. Com as novas medidas do grandiosíssimo mestre Fernando Haddad, o nosso ministro da Economia, o Brasil vai tirar de letra tudo isso daí. Desculpa te desapontar, mas não. Ele não vai. E quem fala isso não sou só eu, que por muito tempo aqui vem falando. Você vai ser enganado pelo arcabouço fiscal. Os gringos também estão falando isso daí. Nas contas do FMI, o novo arcabouço fiscal não vai estabilizar a dívida pública brasileira nos próximos 5 anos. Não vai! Exatamente como eu já tinha falado para você desde que começou esse negócio, essa palhaçada de arcabouço. Ah, Rob, mas tudo bem, dívida todo o país tem. Sim, você tem razão. Concordo que todo o país tem dívida pública, mas não concordo que tá tudo bem não. Você precisa comparar maçãs com maçãs e bananas com bananas. É sempre um espertinho que tenta enganar a galera trazendo a comparação assim, mas veja só a dívida pública japonesa e compare com a dívida pública brasileira. Olha aqui, ó, a dívida do Japão em relação ao PIB japonês é de 215%. Então o Brasil tá tranquilo, ele pode se endividar muito mais. Cuidado quando falam isso pra você, porque estão te enganando na cara dura. Qual dos dois países tem mais qualidade de vida, segurança pública, educação, saúde, transporte? Você já entendeu aonde que eu quero chegar. E você entendeu o porquê que nós precisamos comparar maçãs com maçãs e bananas com bananas. O Japão tem um PIB per capita, que nada mais é que o PIB de um país dividido pela sua população total, de mais de 34 mil dólares. O nosso país está caminhando para 9 mil dólares. A taxa de juros do Japão, ou seja, quanto que o governo paga de juros para quem compra os seus títulos da dívida pública, é de 0,1% negativo. No Brasil, a nossa taxa básica Selic está em 12,75. E para finalizar, a nota de crédito do Japão é simplesmente um A+. Enquanto o Brasil, meu caro, o Brasil é BB-. O Japão joga a Champions League, o Brasil joga a Série B do Brasileirão. Então a gente precisa comparar o Brasil com a Série B. E o próprio FMI diz para você abrir bem o seu olho. A dívida brasileira é bem superior à média dos países emergentes, que é de 68,3% do PIB neste ano de 2023. Entre 36 países deste grupo da Série B, o endividamento do Brasil é o terceiro maior, empatado com a Ucrânia. Lembrando, a Ucrânia está no meio de um conflito com a Rússia. Sim, a gente está empatado com um país que está em um conflito bélico, ficando atrás apenas do Egito e da Argentina. Egito é um país extremamente quebrado, corrupto, com problemas sem fim, e a Argentina, a Argentina, você sabe, né? É a próxima Venezuela. E aqui tem um detalhe importantíssimo. O FMI calcula a dívida brasileira por um critério diferente do que as próprias autoridades brasileiras utilizam. Sim, o Brasil, para variar,
dá um jeitinho em tudo, inclusive dá um jeitinho na hora de calcular a sua própria dívida. E por que que as autoridades brasileiras fazem isso? Porque a fórmula que elas utilizam fazem que o Brasil fique com uma foto mais bonita. O FMI, ele inclui todos os títulos da dívida pública brasileira que estão dentro da carteira do Banco Central. Já o Brasil, ele exclui da conta todos os títulos da dívida pública brasileira que estão na conta do Banco Central. E é por isso que quando você vê as autoridades brasileiras falando de dívida pública em relação ao PIB, vai dar um valor atualizado aí de 74%. Enquanto que o FMI, como você viu agora há pouco, né, tá projetando aí para 2023 88%. Então dá uma boa diferença. As autoridades brasileiras ficam em 74%, os gringos falam 88%, né? E quanto que o Brasil precisaria gastar menos do que arrecada, ou seja, arrecadar isso daqui e gastar isso daqui e sobrar uma gordura, né, o chamado superávit, para poder equilibrar a dívida. Não estou falando acabar com ela não, tá? Só para não permitir que ela continue crescendo. Esse cálculo atualizado saiu ontem. O superávit primário, para você conseguir estabilizar a dívida pública, precisa ser de 1,5% do PIB, segundo aí a Instituição Fiscal Independente. Só que é isso que o Brasil vem fazendo? Não. Sabe o que o Brasil vem fazendo? Em agosto, o governo registra déficit de mais de 26 bilhões de reais. Em julho, governo registra déficit de mais de 35 bilhões de reais. Em junho, governo registra déficit de mais de 45 bilhões de reais. A gente só está tendo déficit atrás de déficit. E para estabilizar a dívida, você precisaria de um superávit de 1,5% de tudo que o Brasil produz em um ano. Não é à toa que lá atrás, quando falaram que o Brasil ia zerar o déficit em 2024, eu falei, não vai. Só que quando eu falei isso a primeira vez, eu ainda era minoria. Agora todo mundo já está no mesmo barco que eu. Para o mercado financeiro, zerar o déficit em 2024 é uma balela. Apenas 5% dos entrevistados no mercado financeiro acreditam que o Brasil vai zerar o seu déficit em 2024. Para isso acontecer, o governo precisaria de mais 160 bilhões de reais nos cofres públicos. Importante destacar que não é que o governo precisa de só 160 bilhões de reais. Ele já arrecada uma pancada, já estamos na casa de trilhões de reais, tá? E ele precisa mais 160 bilhões, entendeu? E é por isso que você pode ficar bem atento, porque nos próximos dias e até o finalzinho do ano, vamos ter uma série de medidas visando o quê? Aumentar a arrecadação e geração de receitas. O que significa isso? Você pagando a conta. E pode anotar e me cobrar depois. Mesmo arrancando mais grana do seu bolso, o governo não vai conseguir estabilizar a dívida pública e nós vamos continuar tendo déficits. Porque esse governo atual gasta o que tem, o que não tem, e a conta vai chegar não só para você, mas também para as gerações futuras do Brasil.